Olá, mais uma vez cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado toda a honra e glória e louvor para todos sempre. É com muita alegria e satisfação que eu gostaria de trazer uma reflexão, a palavra do bendito eterno, uma mensagem que não vem de mim, mas do próprio eterno, questão relativa ao inferno, e depois vamos ver a questão relativa ao céu. Na verdade, o inferno existe. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas vamos ver pela luz da palavra de Deus. Quando alguém menciona a palavra inferno, as pessoas, de um modo geral, sentem medo, curiosidade e fazem questionamento diariamente. Essa palavra é mencionada em todo o mundo. Nós cremos, estudamos e vivemos ouvindo essa palavra ser utilizada de várias formas. E isso assinala que a maioria crê que o inferno existe. Na Bíblia, há inúmeras referências ao inferno. Você pode ver na sua Bíblia. Não vou citar assim as palavras do versículo, por vídeo não ser muito comprido, muito longo. Deuteronômio 32, 22, Jó, capítulo 26, versículo 6, Salmo 9, 17, Salmo 16, 10, Provérbios 5 e o 5, Provérbios 15, 24, Isaías 14, 9, Isaías 11, 15, Ezequiel 31, 16, Oséias 13, 14, Mateus 5 e 22, 29 e 30, Mateus 10, 28, Mateus 11, 23, Mateus 18, 9, Mateus 23, 33, Lucas capítulo 12, versículo 5, Lucas capítulo 10, versículo 19 ao 31, 2 Pedro 2, 4, Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. O inferno seria um estado mental? Você acha isso? Não. Apesar de alguns salvos, a palavra Sheol, traduzida como inferno, ter essa conotação de tormento da alma, Salmo 16:10, segundo o Senhor Jesus que criou esse lugar e esteve lá por ocasião da sua morte. Isso está baseado em Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10. O inferno é um lugar real de tormento e castigo, conforme consta em Marcos capítulo 4, versículo 43 ao 48, Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19. O que é o inferno? Muitas pessoas gostam de brincar sobre o inferno. Alguns fazem piadas, mas a palavra de Deus o trata com muita seriedade. Há quem não acredita na existência do inferno. Entretanto, o Senhor Jesus se referiu várias vezes ao inferno como um lugar real criado por Deus para punir o diabo, os demônios, os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia relata isso em Terrilim, livro do Salmo 9:17, e diz que os ímpios serão lançados no inferno e toda nação que se esquece do seu Deus. De acordo com o que é revelado na Bíblia, o inferno é um lugar de treva onde as pessoas permanecerão na escuridão eterna. Mateus 8:12. Um lugar onde o fogo, que representa a ira de Deus punindo todos os ímpios, nunca se apagará. Isaías capítulo 33, versículo 14. Terceiro, o inferno é um lugar de aflição e angústia indescritível, onde o bicho que não morre e o remorso eterno que sofrerão as pessoas que para lá foram. Evangelho de Marcos, capítulo 43 e o versículo 48. O inferno, segundo a palavra do Senhor, é uma prisão eterna, baseado em Mateus capítulo 25 e versículo 26. Sendo assim, ninguém deve duvidar da existência dele. O inferno é real e deve ser evitado por todas as pessoas. Onde está localizado o inferno? Essa tem sido a pergunta de muitas pessoas. De acordo com as escrituras, o inferno está localizado na parte inferior da terra. Somente Deus sabe o lugar exato. O inferno é uma prisão onde ficarão confinados eternamente os pecadores. É um profundo abismo de onde ninguém poderá escapar. Um lugar de densas trevas, de aflição, angústia, choro e ranger de dente. O inferno é um lugar ardente. Vou repetir mais uma vez: um lugar ardente de fogo, enxofre, que já está pronto para o diabo e seus assecras e todas as pessoas que rejeitarem o nome de Deus. Estude as seguintes passagens bíblicas para você ter uma breve perspectiva se o que eu estou falando é biblicamente ou não. Faça como os crentes de Berea, leia os versículos que eu estou falando aqui. Não vou citar em palavras para o vídeo não ficar muito longo. São 2 horas da manhã e eu estou aqui impulsionado pelo Espírito de Deus para trazer essa mensagem para você. Valorize isso, compartilhe, deixe seu ok, seu joinha, envie para várias pessoas, se inscreva no meu canal. Jó capítulo 17, versículo 16, Salmos
9, versículo 17, Salmo 139, versículo 8, Provérbio 15, 24, Isaías 14, 15, Ezequiel 31, versículo 15, 16, 17, 21, Mateus 5, 22, Lucas 10, 15, 2 Pedro 2, 4, Apocalipse 20, 14. Existe outro termo que designa o inferno? Essa tem sido a pergunta das pessoas. Tanto na literatura bíblica como na secular encontramos vários vocábulos que se referem ao inferno. Do latim significa inferno, profundeza, lugares baixos, inferiores, tais como o termo grego Hades e Tártaro, em hebraico Sheol e Geena, na maioria das versões bíblicas. Esse termo aparece traduzido como abismo, poço do abismo, sepultura. Apesar de os nomes serem diferentes, todos apresentam o inferno como lugar de treva e tormento eterno. A palavra Geena, utilizada pelo Senhor Jesus para se referir ao inferno, está associada à ideia de dor e sofrimento, porque o vale de Geena, no hebraico, que significa Vale de Hinnom ou Vale de Hinnom, era um depósito de lixo fora de Jerusalém, onde o fogo estava sempre ardendo, e Jesus disse que o inferno era um lugar de verme, lava, fogo e tribulação. Isso você pode analisar na Bíblia Plenitude, na página 1377. Esse vale de Geena era um lugar de lixo onde depositava lixo e as pessoas morrem. E ali o fogo era ateado, ali as pessoas mortas eram queimadas e o bicho, devido às carniças, os bichos ali era direto ali e os bichos nunca morriam. Deus está sempre presente no inferno? Essa tem sido a pergunta de muitas pessoas. De certa forma, sim, sendo Deus onipresente, presente em todos os lugares, ao mesmo tempo ele está representando lá a sua ira. A justiça divina obriga Deus a castigar o pecado. Todas as pessoas que tiverem rejeitado o plano da salvação oferecido pelo Senhor, sem nunca serem arrependidos de seus pecados, irão para o inferno, para o tormento eterno. Isso é uma palavra dura, mas é sincera e real. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Estou aqui para falar a verdade que Deus manda. Quem passará a eternidade no inferno? Essas pessoas, muitas pessoas que têm perguntado isso, todos falsos Cristo e falsos profetas, baseado no Evangelho de Mateus capítulo 24 e o versículo 24. Todos os homens e mulheres infiéis vão padecer no inferno. Capítulo de Mateus 24, versículo 48 ou 51, você pode ler na sua Bíblia. Os tímidos, incrédulos, abomináveis, os homicidas, todos vão permanecer no inferno. Baseado em Apocalipse 21, versículo 8. Quem vai permanecer no inferno? Os fornicadores e os feiticeiros. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que é o livro do futuro. Apocalipse significa revelação. Arrebatamento significa tirar o véu, arrancar do meio. Então, Apocalipse 21, versículo 8 diz: os idólatras, todos os mentirosos também vai permanecer no inferno. Quem vai permanecer no inferno? Os injustos, os obstináveis, os ímpios e os pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9. Leia na sua Bíblia, faça questão de ler isso. Quem vai permanecer no inferno? Todo que se esquece de Deus. Salmos de número 9, versículo 17. Ainda alguém pode escapar do inferno, já estando lá? Não, de maneira nenhuma. É absolutamente impossível sair do inferno. Isso fica claro na parábola do homem rico e Lázaro, contada pelo Senhor Jesus. Veja o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. O homem rico, que após a sua morte foi lançado no Hades, rogou a Abraão, que estava com o justo, que ele desse algum alívio daquele sofrimento, mas isso era impossível, visto que havia um abismo intransponível entre o justo e o ímpio. Depois o homem rico pediu para ressuscitar todos, pretexto de convencer os irmãos a terem uma vida reta e piedosa, mas a resposta que obteve foi: ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Está baseado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 29 e 29 e 31. O inferno é um destino final de todas as pessoas que rejeitam o Salvador. Evangelho de Mateus, capítulo 25, 41. Preces, orações, penitência, oferta financeiras, comida, flores, incenso, nenhuma dessas coisas pode tirar quem quer que seja do inferno. Isso aí é fábula, isso aí é heresia. Não tem vela, não tem flores, não tem novena, não tem penitência, não tem oração que possa tirar a pessoa do inferno.
A única forma de escapar da condenação eterna é dar ouvido à palavra de Deus e aceitar o plano da salvação estando em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz, Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para o que estou em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Se você está em Cristo, não tem condenação. Estar em Cristo é viver como Ele viveu, andar como Ele viveu, falar como Ele falou. É isso, é estar em Cristo. Não é eu aceitar Jesus e viver uma vida impiamente aí suja, não. Porque a Bíblia diz, seja santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, seja santo porque eu sou santo. É o que a Bíblia diz. O sofrimento no inferno será eterno? Na Bíblia é afirmado claramente que o céu é um lugar de gozo, paz, felicidade eterna, enquanto o inferno é exatamente o oposto. Todas as pessoas que lá estiverem sofrerão eternamente. O ser humano não foi criado pelo Senhor para o inferno. Deus não deseja que ninguém seja condenado a viver nesse lugar terrível, onde o tormento nunca termina, o fogo jamais se apaga, o bicho nunca morre e o pranto e o ranger de dentes são eternos. Mateus 25:30. Não é da vontade do Pai que nenhum se perca. Isso está baseado nas cartas do apóstolo Pedro, também segundo Pedro, em diante. Você pode ver o capítulo 3, e na vontade dele que nenhum se perca. O inferno é um lugar preparado por Deus para o diabo e seus demônios. Para lá irão todos aqueles cujo caráter, cujas obras é semelhante ao do inimigo de Deus. Aqueles que pecaram, não se arrependeram e não aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor, tendo rejeitado a graça de Deus. Esses com certeza irão parar. Pesquise na Bíblia, tanto na sua Bíblia protestante como na sua Bíblia católica. Pesquise na Bíblia se é verdade que eu estou falando ou mentira. Analise na Bíblia, faça questão, por isso que eu não estou lendo o versículo, estou citando o versículo. Pesquise se isso é verdade ou não. Como alguém poderá sofrer eternamente no inferno se o tipo de vida que conhecemos se acaba com a morte física? A morte dá fim apenas à vida física. Assim o homem volta ao pó, entretanto ele não é constituído apenas de um corpo, de uma matéria, possui alma e espírito. Como a morte, o corpo físico deixa de existir, mas o espírito e a alma que não se separam são eternos. A carne não tem emoções, os sentimentos estão na alma. Se o sofrimento é eterno, tem de haver um elemento eterno para experimentá-lo. Este elemento é o espírito e a alma. Nosso espírito e nossa alma não morrem. A obra de salvação tem ambos como foco. Diante desta verdade, o que fazer? A única alternativa é aceitar Jesus como Salvador e Senhor, vivendo fielmente para Ele até o último dia da nossa jornada na terra. A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Lê Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B. O que é eterna separação de Deus? É exatamente o que ocorrerá com todas as pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Nisto consistirá a morte eterna, a segunda morte. O ser humano foi feito por Deus e para ter comunhão com Ele. Ninguém consegue viver sem Ele. No inferno haverá eterna separação do Senhor. O homem rico mencionado por Jesus, que foi para o inferno, pediu que sua língua fosse molhada por Lázaro com a ponta do dedo deste. Isto alude à sede de Deus. Lucas 16:24. A palavra do apóstolo Paulo são claras sobre a situação dos incrédulos. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, está na Bíblia NVI. Em outras palavras, eles serão punidos, sofrendo a pena da destruição eterna, sofrendo finalmente as dores da destruição e da separação de Deus. Daí a ideia de sofrimento inextinguível. Existe maldição eterna? A resposta a esta pergunta encontramos na palavra do Senhor Jesus, Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todas as pessoas lançadas no inferno terão como parceiro o diabo e os seus demônios. Elas deixarão de ser abençoada quanto deliberadamente rejeitaram a pessoa de Cristo durante a jornada na terra. Vive dissolamente, obedecendo às paixões carnais e aos desejos malignos de Satanás. Seus demônios, como consequência, foram amaldiçoados a viver eternamente no inferno. E aí, qual a sua escolha? Esse lugar que você quer ir para lá? Eu trouxe uma reflexão, a palavra sobre questão relativa ao inferno.
tudo que eu falei com base bíblica. Convido a você que se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, é urgente. Jesus está à porta, está voltando. Ele está levantando pessoas para alertar a igreja nos últimos dias. Compartilhe, se inscreva no canal. Não tenha vergonha, se identifique quem é você, independente de sua cor, raça, religião, etnia. O inferno existe. E aqueles que não creem em Jesus Cristo e não aceitaram o plano da salvação e não quiseram viver piamente e fiel com Ele, irão para lá. Essa é a verdade. Eu vou trazer outra mensagem, questão relativa ao céu. Não é isso? Porque existe céu e inferno. Aí qual é a sua escolha?